A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 7, que tem como título Estevão, um Mártir avivado. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2023, que fala sobre avivamento. E agora nós vamos falar de um tema muito especial, que é sobre a vida de Estevão. Estevão está registrado, a história dele está registrada em Atos, capítulo 6 e 7, não temos muitas informações sobre ele. Sabemos que Estevão foi um dos diáconos, ele foi usado pelo Espírito Santo e ele foi o primeiro a dar a vida em prol do Evangelho. É um tema que muitas vezes não é pregado na igreja. Poucas vezes eu ouvi mensagens sobre Estevão. Não sei porquê. Eu não me lembro a última vez de uma pregação sobre Estevão. Eu não me lembro nem se eu ouvi alguma pregação numa igreja sobre Estevão. A gente consegue ver muita coisa na internet, mas é muito difícil alguém pregar sobre esse homem que foi tão importante na igreja primitiva. Na lição anterior, nós estudamos sobre Pedro. Pedro, a gente tem muita informação nos evangelhos e Atos dos Apóstolos. Pedro foi um dos apóstolos, foi o líder dos apóstolos. Então nós temos muitas informações. Agora, Estevão, infelizmente, nós não temos muitas informações, mas eu acredito que nós temos o suficiente. O que está registrado em Atos dos Apóstolos sobre Estevão é o suficiente para nós aplicarmos na nossa vida, porque o Espírito Santo estava guiando Lucas na escrita dessas passagens que falam de Estevão. Está registrado ali tudo aquilo que nós precisamos saber sobre ele e as lições práticas para aplicar na nossa vida. Nós sabemos que a história de Estevão é uma história que ao mesmo tempo nos motiva e também nos deixa tristes com o que aconteceu. Querendo ou não, ali tem um ser humano que foi apedrejado até a morte. Querendo ou não, ali nós temos uma pessoa que poderia ser nós no lugar dele. Alguém pode falar, não, mas como assim? Ele foi um grande homem de Deus, quem sou eu para estar ali no lugar de Estevão? Nós não podemos descartar a possibilidade que a perseguição pode vir. Hoje, nós sabemos que hoje, em algum local, tem alguém sendo perseguido por ser cristão. E que nós, graças a Deus, não estamos passando por isso, mas nós temos que nos identificar de alguma forma com os cristãos perseguidos. Nós temos que orar por aqueles que estão passando perseguição. Estevão foi perseguido por pregar o Evangelho, não foi por qualquer outra coisa. A perseguição, quando vem para os cristãos, tem que vir por causa da mensagem do Evangelho. Estevão foi perseguido porque estava pregando a verdade. Estevão, ele foi morto, ele foi apedrejado, ele foi assassinado por pregar o Evangelho. E quando nós lemos a história de Estevão, pelo menos eu digo isso, que eu tenho um sentimento que eu não consigo explicar. Ao mesmo tempo que eu me motivo, eu fico triste pelo que aconteceu. Nós sabemos que perseguição é algo que vai acontecer. De fato, vai acontecer. Jesus falou isso, nós temos essa informação, mas não é algo lindo e maravilhoso e bonito que nós temos que ficar aplaudindo. A perseguição é algo que vai acontecer e que para nós suportarmos ela, nós temos que ter uma fé muito bem fundamentada. E Estevão tinha essa fé. Sabe? Ele era um homem com uma fé muito bem fundamentada. A visão que ele teve ali no final da vida, que ele viu os céus abertos, viu o Pai e o Filho, ele estava cheio do Espírito Santo, a gente tem uma manifestação da Trindade, aquela visão ela foi literal, mas é uma visão que todos nós temos que ter diante da perseguição. Nós temos que ter essa visão que existe sim um Deus Todo-Poderoso, que governa todas as coisas, que enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, e ele subiu aos céus e hoje intercede por nós, e o seu Espírito habita dentro de nós. Essa visão nós temos que ter o tempo todo. E eu convido você agora a assistir essa aula até o final. Nós vamos fazer aqui algumas reflexões muito profundas sobre a vida de Estevão. Eu vou seguir a revista da CPAD, mas como você que acompanha o EBD Foco sabe, sempre procuro me aprofundar um pouco mais dentro das passagens bíblicas para tirar lições valiosas para a nossa vida. Essa aula vai ser com um slide em PowerPoint, que é um slide que vem pronto para ser usado, você pode usar na sua igreja esse slide. Então o slide pronto você tem muito mais tempo para estudar, o slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, então ele é pronto realmente para você abrir e usar. Se você quiser modificar, tem essa possibilidade. O EBD em Foco tem uma equipe com muita experiência na produção de slides subsídios da EBD. Desde 2016 estamos produzindo conteúdo, temos mais de 750 slides, vídeos e subsídios no nosso site.
No nosso conteúdo aí da assinatura vem os slides de adultos e jovens e tem alguns bônus, como slides de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então você pode conhecer o nosso site, ebdemfoco.com, ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, 949-8409-2869. Esse WhatsApp é um WhatsApp antigo nosso, a gente parou um pouco de usar ele e voltamos agora. Então se você já tem ele salvo, pode mandar mensagem, senão você pode salvar esse número, entrar em contato conosco quando precisar para tirar dúvida das lições ou relacionado ao slide, acesso ao site, qualquer coisa. Vamos lá, o textório da lição diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, 55, 56. Então isso aqui foi a visão que Estevão teve ali quando ele estava prestes a morrer. Ele teve essa visão literal, mas como eu falei no começo, nós temos que ver isso aqui o tempo todo. Nós temos que ter essa convicção de que Jesus está no céu, à direita de Deus. Verdade prática, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. É claro que nem todos vão passar uma perseguição como essa de Estevão. Nem todos nós estamos numa situação em que seja necessário dar a vida por Cristo. Mas se isso vier a acontecer, nós temos que estar dispostos a fazer. Além do mais, muita gente nega a Cristo por muito menos. Muita gente nega a Cristo por qualquer bobagem. Então essa aqui é uma lição que tem aplicação sim para a nossa vida. Muitas pessoas ficam falando, não, estudar sobre Estevão, sobre mártires, não faz sentido. Nós vivemos num país livre para pregar o evangelho, não sofremos perseguição. Só que assim, a nossa fé ela tem que ser fortalecida ao estudar essas histórias. Quando a gente estuda sobre Pedro, sobre Estevão e sobre o próprio Cristo, nós temos que entender o seguinte, que tudo isso serve para fortalecer a nossa fé. O que está registrado sobre Estevão é pouco, mas é o suficiente para fortalecer a nossa fé. Se você nega a Cristo por qualquer bobagem, então leia a história de Estevão. Leia que você vai ver que ele não negou a Cristo, nem por um caso muito extremo que foi a ponto de dar a vida. Então assim, isso aqui é para motivar cada cristão, seja num local de perseguição ou não. Nós temos que sempre pensar no fortalecimento da nossa fé. E nós temos os objetivos. A leitura bíblica em classe se encontra aqui em alguns trechos de Atos 6 e 7, mas eu recomendo você ler todo o capítulo 6 e 7 de Atos. É muito importante você ler essa passagem por completo. Vamos para a introdução, que diz assim: o assunto desta lição é o martírio de Estevão, um malvado herói da fé. Então a gente tem aqui Estevão, que foi martirizado, ou seja, ele deu a vida em prol do evangelho, foi o primeiro mártir. Depois de Estevão, muitos outros também deram a vida em prol do evangelho. A gente vai falar no final aqui da aula, mas já adiantando, todos os apóstolos deram a vida. Alguns dizem que somente João morreu de causa natural, mas mesmo João, antes dele morrer, teve um momento da sua vida que ele foi torturado em prol do evangelho. Então assim, foi muito difícil para os crentes da igreja primitiva. No decorrer da história, muitos crentes foram perseguidos por causa da fé em Jesus, e hoje isso continua acontecendo. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Então Estevão, ele era um homem que era fruto de um grande avivamento. Ele era avivado, ele participou do grande avivamento da igreja primitiva. Não sabemos se Estevão estava lá em Atos capítulo 2, se ele foi um dos que participou ali do batismo com o Espírito Santo que aconteceu em Atos capítulo 2. Nós não temos essa informação, mas é bem provável que sim. Se não, ele se converteu logo no começo e de início já abraçou uma fé verdadeira em Cristo Jesus, se entregou por completo. Aqui deixa bem claro que ele era cheio de fé e poder, e ele fazia prodígios. Estevão é o primeiro que é registrado em Atos dos Apóstolos que realizou algum milagre que não fazia parte dos apóstolos ali, dos 12 apóstolos. Então Estevão ele foi usado mostrando que não somente os 12 tinham poder para realizar milagres, mas qualquer crente, qualquer um que aceita Jesus como Salvador e busca ser cheio do Espírito Santo pode realizar milagres, assim como aconteceu com Estevão. Devido à sua atuação como autêntico evangelista na unção do Espírito Santo, causou inveja aos adversários do Evangelho. O livro de Atos revela o martírio de Estevão,
por causa da sua perseverança ao evangelho. Então observa que Estevão, ele foi martirizado porque ele quis permanecer no evangelho. Ele faz uma exposição, uma pregação, expondo ali o evangelho, começando lá do Antigo Testamento, lá do início, chamado de Abraão e tudo mais. Então assim, ele começa apresentando o evangelho de lá, né, desde o início. E por causa disso, seus adversários, que em vez de crer no evangelho, endureceram o coração e tiraram a vida dele. Então a gente tem Apocalipse 2:10, né, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tópico 1, o testemunho de Estevão. 1.1, Estevão usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos capítulo 6, versículos 3 e 5. Logo no início, ali na igreja primitiva, houve um pequeno probleminha, porque a igreja ela era composta de crentes judeus e gentios. De acordo com o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, a parede foi derrubada, agora é um povo só. Então assim, a igreja é a união de todos os povos. Então todos aqueles que creem em Jesus como Salvador pertencem à igreja. No entanto, eles estavam amadurecendo ainda essa ideia lá no início da igreja primitiva e houve, de certa forma, alguns privilégios para as viúvas dos hebreus, ou seja, daqueles que eram judeus. Os judeus convertidos, eles acabavam priorizando as suas viúvas em detrimento das viúvas dos gregos, que eram os gentios. Para que isso não continuasse acontecendo, os apóstolos resolveram consagrar 7 homens cheios do Espírito Santo para servir à mesa, ou seja, para fazer esse serviço mais social, enquanto os apóstolos se dedicavam ao ensino da palavra e à oração. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro mártir era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. Então, ele era um diácono, aquele que estava para servir a mesa, mesmo assim, ele era cheio do Espírito Santo. Tem gente que pensa assim, não, eu sou diácono, então não preciso orar, não preciso jejuar, não preciso buscar. Está errado, está errado. Você é diácono, você que tem que orar mesmo, você que tem que jejuar, você que tem que buscar. Estevão não se limitou a servir a mesa. Ele falou, não, eu tenho que servir a mesa, então eu não preciso ser cheio do Espírito Santo. Não! Ser cheio do Espírito Santo é para você realizar a obra de Deus em qualquer situação. Tem gente que pensa que é para ser cheio do Espírito Santo somente para pregar, somente para cantar, evangelizar. Não, é obra de Deus também. Então fazer uma obra social é obra de Deus. Servir na igreja, carregar banco, ficar na porta, né, o porteiro, é obra de Deus e você tem que fazer isso cheio do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos capítulo 6, versículo 8. Então aqui a gente tem Estevão realizando milagres, mostrando que isso não era restrito apenas aos apóstolos, mas todos aqueles que são chamados por Cristo podem sim pedir os dons espirituais e realizar grandes milagres. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Lá em Atos 6:9 está escrito: levantaram-se alguns da sinagoga chamados de libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Observe que o contexto da igreja primitiva muitas vezes é pregando nas sinagogas, onde os judeus se reuniam para falar da lei, tinha a leitura da lei, e ali eles começavam a pregação, falar de Jesus. Estevão participou desses debates. Então Estevão não se restringiu ao seu trabalho de diácono, ele foi muito além, ele entendeu que o chamado dele era para fazer o trabalho de diácono, sim, ele realizava isso com certeza com excelência, mas ele também ensinava, ele pregava, ele apresentava o evangelho para aqueles que ainda não tinham se convertido. E teve momentos aqui que ele entrou em debate, até um ponto que o povo que estava debatendo com ele não conseguia mais rebater de volta. A Estevão estava ganhando o debate, mostrando ali que Jesus de fato cumpriu todo o Antigo Testamento. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. Nós precisamos sim de ter hoje pessoas que têm uma fé verdadeira, que uma fé fundamentada em Cristo Jesus, não é uma fé vacilante, não é uma fé qualquer, mas uma fé em Cristo Jesus e também cheio de sabedoria, porque só assim nós vamos pregar o Evangelho e fazer a obra de Deus.
1.2. Uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Observe que aquele que é inimigo da igreja, ele é usado por Satanás. Ele vai ser contrário a tudo que está relacionado ao evangelho. Vai usar todos os meios para prejudicar aqueles que seguem a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Observe que eles não conseguiram combater ou rebater a pregação de Estevão. Estevão pregava e eles não tinham o que responder. Então eles tiveram que subornar algumas pessoas para elas mentirem, dizendo que Estevão estava profanando contra o templo, contra tudo que, no caso, Moisés ensinou. Então essa era a mentira que eles estavam ali falando. É claro que Estevão, ele não vai confrontar e menosprezar a religião judaica, até mesmo porque ele conhecia muito bem. Então ele tinha um conhecimento muito profundo do Antigo Testamento e ele vai apresentar não o Antigo Testamento, a lei de Moisés, o templo, como algo que não tem nenhum valor. Não é isso. Estevão segue o mesmo raciocínio de Paulo. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo apresenta a religião judaica, a lei e tudo mais, como algo que tem realmente valor, mas que tudo aquilo apontava para Cristo, e foi isso que Estevão fez na sua pregação. Esses adversários levaram falsas testemunhas que acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus, como está em Atos 6, de 9 a 14. Então eles mentiram dizendo que ele estava blasfemando, e claro, o pecado de blasfêmia era condenado à morte. Tudo bem que o que aconteceu aqui em Atos capítulo 6 foi totalmente fora da lei. O Sinédrio, ele poderia sim julgar a pessoa, mas eles não tinham poder para executar. Não tinham esse poder. Jesus, por exemplo, teve que passar por Pilatos para ser executado. Pilatos até tentou tirar o corpo fora. Não estou conseguindo ver nada nesse homem que seja digno de morte e tal. Mas como o povo estava clamando e ele não resistiu ali à pressão, autorizou que matassem Jesus. Mas a ordem para matar alguém tinha que vir do Império Romano. No caso, Pilatos era o representante do Império Romano, ele tinha essa autoridade ali na Judéia. Mas no caso de Estevão, isso não aconteceu. Então foi um julgamento totalmente errado, totalmente fora da lei, levou ele ali para, no caso, ser julgado, ser apresentado, e eles tiveram que assassinar Estevão e fizeram isso contrário à lei de Deus e também contrário à lei romana. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao Sinédrio. Então foram o que eles fizeram, levaram ao Sinédrio, e o Sinédrio era meio que um tribunal, um tipo de tribunal dos judeus. Tá? Tinha ali pessoas que faziam um julgamento, Anás e Caifás eram os líderes, e eles poderiam levar alguma punição para essa pessoa. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Atos capítulo 6, versículo 15 diz assim: Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Observe que o milagre acontece, mesmo assim o coração deles está endurecido. Ali está um mensageiro de Deus. Estevão, ele é visto como o rosto de um anjo. Nós não sabemos exatamente o que eles viram, no entanto, eles viram que realmente ali tinha uma pessoa de Deus. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Então Estevão estava cheio do Espírito Santo, e isso se refletiu ali, refletiu literalmente para que todos vissem que ele realmente era um homem usado por Deus. Nós também temos que ser da mesma forma. É claro que nós não temos que achar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Estevão. O meu rosto vai ficar como o rosto de um anjo e tal. Não necessariamente, mas que o nosso comportamento, o nosso jeito de falar, a nossa maneira de ser, que isso venha refletir o poder do Espírito Santo na nossa vida. 1.3. A fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso. Observe que Estevão, ele faz um resumo da história de Israel.
ele tem que explicar para os judeus a história dos próprios judeus. Parece que eles tinham esquecido a história deles. Porque assim, os judeus da época de Jesus, da época da igreja primitiva, eles estavam tão ligados à tradição oral, à tradição escrita que eles tinham, que eram explicações da lei, que esqueceram de ler a própria lei, que esqueceram de ler a própria história. Estavam vivendo uma religiosidade que não tinha nada a ver com a lei do Antigo Testamento. Muitas vezes a gente fala da lei, e esquecemos que uma coisa é a lei de Deus, escrita no Antigo Testamento. Outra coisa era a maneira que os fariseus interpretavam a lei. Porque se os fariseus olhassem para a lei da forma correta e interpretassem a lei da forma correta, eles tinham reconhecido Jesus como Messias. Foi assim que aconteceu com os discípulos. Eles olharam para a lei e falaram, não, aquilo lá está falando dele aqui, ó, do Messias. Por isso que Mateus o tempo todo está falando, isso aconteceu para cumprir o que foi dito pelo profeta. Mateus tem em mente todo o Antigo Testamento. Então ele olha para a lei de Deus, ele olha para o Antigo Testamento e vê que ali tudo está apontando para Cristo. Estevão faz a mesma coisa. Agora, aqueles que estavam vivendo uma religiosidade cega, esses não conseguiram enxergar Cristo ao ler a lei. Eles não conseguiram ver Cristo no Antigo Testamento. Por isso que eles estavam com o coração endurecido. Confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Atos 7:51. Estevão está falando assim, olha, a geração de vocês, atual e antiga, tem um coração duro. Vocês têm um coração impuro. Vocês não conseguem compreender as coisas de Deus. Estão resistindo ao Espírito Santo. Estavam cegos pela religiosidade e não conseguiram enxergar as promessas do Messias no Antigo Testamento. Então, mesmo Estevão fazendo a exposição de todo o Antigo Testamento, eles continuaram com a dureza do coração. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele. Então Estevão falou de Jesus, ele fez todo o resumo do Antigo Testamento, chegou a Cristo e falou assim, vocês mataram ele. Vocês mataram Jesus, mas esse Jesus que vocês mataram, que vocês tiraram a vida, ele que é o Salvador, ele que é o Messias, ele ressuscitou. Todavia, fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus pusera-lhe no coração. O que fez Estevão pregar tal ousadia foi o Espírito Santo que estava sobre a vida dele. O Espírito Santo colocou no coração, na mente e na boca de Estevão o que ele deveria falar. O poder do Espírito Santo estava sobre a vida dele. E ele expôs o Evangelho, ele pregou o Evangelho. Observe que Estevão não foi perseguido por outra coisa, ele foi perseguido por pregar o Evangelho. Ele foi perseguido por defender Jesus Cristo. A gente tem que ter muito cuidado com esse contexto de que fala de perseguição, porque muita gente diz que está sendo perseguido, porque eu estou sendo perseguido no trabalho, estou sendo perseguido por isso, por aquilo, só que não está sendo perseguido por causa do Evangelho, não está sendo perseguido porque está pregando o Evangelho, está sendo perseguido por causa de outras coisas, que não tem nada a ver com o Evangelho. Então a gente tem que entender que perseguição, ela existe, mas perseguição em prol do Evangelho é algo bem específico. Estevão foi perseguido porque estava pregando o verdadeiro Evangelho. Tópico 2. A preciosa morte de Estevão. 2.1. Cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado. Então assim, ele defendeu o Evangelho e ali o povo ficou furioso com isso. Furioso. Eles não quiseram abrir o coração. Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Um momento especial de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não intimidou. Ele não ficou preocupado em morrer de maneira tão cruel como estava acontecendo. Atos 7:55 diz assim, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então aqui Estevão viu algo extraordinário. Pela graça de Deus, a graça de Deus na vida dele
fez com que ele tivesse essa visão aqui. E essa visão foi para ele? Foi. Com certeza, diante dessa visão, ele não estava preocupado com as pedradas, com os machucados. Ele não estava preocupado com nada disso. Uma visão maravilhosa dessa, quem está preocupado em perder a vida, ele não está nem aí para isso. Só que aqui nós temos também uma lição para a nossa vida. Nós temos que ter essa visão o tempo todo. Diante das perseguições, nós temos que olhar para o céu e ver ali o Pai ao lado do Filho. E saber que o Espírito Santo está dentro de nós. A Trindade está trabalhando em prol da nossa salvação. Vamos colocar assim. É eles que agem em prol da nossa salvação. É o Espírito Santo que nos convenceu do pecado. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Foi o Pai que planejou toda a salvação. Então, assim, a gente se envolve na salvação, mas pela graça de Deus, não pelo nosso próprio mérito, pelo nosso próprio esforço. Não tem nada a ver com o nosso esforço. Isso vem de Deus. É a graça de Deus agindo na nossa vida. E nós temos que viver nessa dependência. Viver nessa dependência. Foi isso que Estevão fez. Ele dependia única e exclusivamente da graça de Deus. Ele tinha uma fé fundamentada em Cristo, uma fé verdadeira, não é uma fé qualquer. E quando nós temos uma fé fundamentada em Cristo, e nós dependemos do Espírito Santo e compreendemos o plano de salvação, nós temos essa mesma visão que Estevão teve. Então, que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Então, nós vamos sim contemplar a glória de Deus diante das dificuldades, das perseguições, mas nós temos que viver uma vida cheia do Espírito Santo. 2.2. A violência dos acusadores. Se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus. Eles ouviram Estevão falar isso. Estevão pronunciou o que estava vendo. E isso fez com que eles ficassem mais furiosos ainda. Com o fim de executá-lo, o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Olha só, Paulo aparecendo aqui, né, sendo citado pela primeira vez, né, como Saulo. Saulo era o seu nome judeu, tá? O nome hebraico dele era Saulo. E depois, quando ele começa a entrar no mundo grego, ele é chamado de Paulo. Eu não acredito que ele teve o nome transformado, simplesmente houve uma mudança de região de atuação dele. Então, Saulo, que estava ali presenciando tudo aquilo, ele foi, né, talvez um dos que participou, que jogou alguma pedra. Não sei, o texto não diz, né? Diz que jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. Então, ele estava ali diante do primeiro mártir da igreja cristã. Não tem como saber quantas pessoas que Paulo matou ou participou da morte por defender o evangelho. Nós não sabemos, mas depois que ele se converteu, Paulo, ele fala muito dessa questão da consciência, ele lembra desse passado. E Paulo, ele tem uma convicção muito forte do poder de transformação do evangelho. Ele tem uma convicção muito forte do poder no sangue de Jesus. Ele sabe que todos aqueles pecados que ele cometeu, por mais cruéis que fossem, o sangue de Jesus perdoou. Eu vejo pessoas hoje falando, não tem mais jeito para mim, o meu pecado é muito grave. Para que um pecado mais grave do que esse que Paulo cometeu? O assassinato de uma pessoa por defender a Cristo. E não somente Estevão, mas outras pessoas. E mesmo assim, Paulo foi alcançado pelo Evangelho e se tornou o maior evangelista de todos os tempos. Naquela altura, Saulo de Tarso era o principal perseguidor dos cristãos. Então, o principal perseguidor dos cristãos estava ali presente na morte de Estevão, mas depois ele foi transformado, se tornou uma nova criatura e se tornou um grande pregador. 2.3. O perdão do martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. Atos 7, 59 e 60 diz assim, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Isso aqui é algo muito profundo. É o momento exato da morte de Estevão. Ele está sendo apedrejado. Eu não consigo nem imaginar, irmão, como que é a dor de uma morte por apedrejamento. Que nível de crueldade essas pessoas tinham ao apedrejar Estevão, e parece que elas não sentiam nada em relação
ao que estava acontecendo. E Estevão tinha tudo para amaldiçoar, para xingar, para falar mal, para falar qualquer coisa contra isso que estava acontecendo com ele. Então, o nível de crueldade é muito grande. Só de pensar, eu já fico revoltado. Mas Estevão, olha só o que ele pensou, né? Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, não considere esse pecado. Lá no dia que tu for julgar eles, não considere esse pecado, não coloca esse pecado aqui na conta. Que exemplo grandioso Estevão ainda exclamou. Então, assim, isso aqui é algo que me toca bastante e eu acredito que toca todos aqueles que leem isso aqui com cuidado. Porque muitas vezes nós somos ofendidos por coisas pequenas e nós já ficamos chateados, já queremos falar mal da pessoa, já queremos proferir alguma palavra e falar, não, eu tenho o direito de fazer isso, essa pessoa me ofendeu. Eu tenho o direito de xingar, de falar mal, de... Cuidado com isso, muito cuidado. Na lição anterior que nós estudamos sobre Pedro, eu falei que Deus não muda a nossa personalidade, mas Ele muda o nosso caráter. Tá? O nosso caráter, ele sim é transformado. Então a gente tem aqui Estevão como um homem com caráter transformado, que mesmo diante de perseguição, apedrejamento, perto de morrer, ele não está preocupado em falar mal, xingar, ou, enfim, falar qualquer coisa que ofenda os seus agressores. Muito pelo contrário, ele pede para que aquele pecado não seja considerado. Cumpriu-se o que diz a palavra de Deus. Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Essa passagem do Salmo 116, 15, ela é uma passagem um pouco polêmica, ela se encaixa muito bem aqui na questão de Estevão, mas eu quero falar sobre ela no vídeo de destaque. Tem um artigo muito interessante sobre essa passagem, inclusive a tradução, se eu não me engano, da NVI é diferente da maioria das outras traduções, e muita gente critica essa tradução e tal, mas eu quero tratar dessa passagem dentro do contexto dela no vídeo de destaque. Só de certa forma, nós entendemos que a morte não é o fim. Não é o fim. A morte é algo que nós entendemos como uma transição para uma nova vida. Tá? E nós não sabemos exatamente como que se dá esse processo de morte. Tem pessoas que morrem jovens, tem pessoas que morrem mais idosas, tem pessoas que morrem sendo um crente novo convertido, outros sendo um crente, muitos anos de crente. Estou falando da morte do crente aqui. Mas, de certa forma, a morte para o crente não é o fim. É só o começo. Tem toda uma eternidade pela frente. Para o ímpio também, só com eternidade de sofrimento. Mas para um crente, uma eternidade com Deus. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Não é fácil, é muito difícil. Mas o que Estevão fez aqui foi uma lição. Ele dá uma lição para nós de perdão, de amor ao próximo. Quando Jesus fala do amor ao próximo, às vezes a gente fica falando, eu só tenho que amar quem está próximo. Não. Eu acredito que Jesus fala do amor ao próximo porque, historicamente, o ser humano ele tem uma certa tendência de não amar ou não ter contatos ou ser rival de quem está do lado. A gente pode trazer isso para um contexto, por exemplo, do futebol. O Brasil é rival da Argentina, que é o país vizinho. Não é rival da Alemanha, por exemplo. Pegamos 7-1 da Alemanha. Tá, tudo bem, passou. Imagina a seleção brasileira pegando 7-1 da Argentina. É muito pior. Então, assim, nós temos essa tendência de sermos rivais dos vizinhos, de quem está do lado. Muita gente fala por aí, não, eu amo o mundo, eu amo todas as pessoas, o amor de Deus está na minha vida. Mas ele não fala com o vizinho. Ele não ajuda o vizinho quando está precisando. Então, quem está próximo, muitas vezes, é alguém que a gente parece que não tem uma relação tão boa assim. E Jesus fala de amor ao próximo, mas ele está falando de amar a todos. E amar a todos, mesmo que essas pessoas venham fazer alguma coisa contra a nossa vida. Mesmo que alguém venha nos ofender. Mesmo que alguém venha, quem sabe, nos agredir. Mas nós temos que amar. Foi isso que Estevão fez, deu essa lição. Jesus já tinha ensinado sobre isso. Nós sabemos sobre isso, só precisamos colocar em prática. Tópico 3, o avivamento no sofrimento. 3.1, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre o assunto.
Então assim, irmão, nós não temos na Bíblia como que os apóstolos e os pais da igreja morreram, não está registrado na Bíblia, mas nós temos livros que contam a história deles, baseado nas tradições orais, tradições históricas. Essas tradições muitas vezes se contradizem, tem uma que diz uma coisa, a outra diz outra coisa, mas no fundo, o que está ali é algo verdadeiro. Todos os apóstolos sofreram, mesmo aqueles que não são citados na Bíblia com detalhes. A gente tem, por exemplo, Matias, que nós não temos detalhes de como que Matias fez a obra de Deus. A gente não tem detalhes sobre Tomé, por exemplo, sobre, sei lá, André. A gente tem poucos detalhes da maioria dos apóstolos. Mas só porque não está registrado na Bíblia não significa que eles não fizeram a obra. Todos eles fizeram a obra em algum local. E a tradição da igreja preservou muitos registros dessa obra que eles realizaram. E também da morte deles. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com exceção de João, o evangelista, todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Nós podemos concluir que eles aceitaram o chamado de Cristo, resolveram de fato viver para a obra, fazer a obra, a ponto de dar a vida pela obra. Aqui nessa aula eu não vou entrar muito em detalhes do tipo de morte que eles tiveram, mas no livro de apoio o escritor da revista cita alguns, e o mais famoso é o caso de Pedro, que, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro ele foi condenado à crucificação assim como Jesus, e na hora da morte dele, diz que ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Então eu quero morrer de uma forma diferente, me crucifique de cabeça para baixo. Então a tradição diz isso. E eu acredito que foi verdade, né? Pedro morreu dessa forma e muitos outros morreram também, né, de forma muito cruéis. No caso de Paulo, que era um cidadão romano, Paulo ele foi morto decapitado, cortaram a cabeça de Paulo. Aí ele aceitou isso porque ele estava disposto a dar a vida pelo Evangelho. A segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente já vê um tom ali de despedida de Paulo, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que aquilo ali, né, não era o fim, mas era apenas o começo. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Muitas pessoas falam assim: se eu fosse perseguido como, sei lá, Paulo foi, como Pedro foi, Estevão foi, eu daria vida a Cristo. Aí, de repente, qualquer besteirinha ali na frente, já abandona o Evangelho. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente fala. O próprio Pedro caiu nessa armadilha, né? Não, Senhor, eu estarei contigo, não vou te abandonar. E aí, quando chegou lá na frente, Jesus foi preso. Vazou fora, negou Jesus 3 vezes. Claro, depois ele se arrependeu e tudo mais. Quem assistiu a aula anterior viu esse detalhe sobre a vida de Pedro. Então, assim, a gente tem que confiar na graça de Deus. Temos que ser humildes, confiar na graça de Deus e tomar como exemplo os mártires, a história dos mártires, mas também a vida de Jesus e, principalmente, a de Estevão, quando se fala dessa questão de não negar a fé e levar até o fim. Diante de coisas banais, a gente não pode negar a Cristo. Porque se a gente nega nas banais, quando chegar nas coisas mais sérias, o que nós vamos fazer? Então a gente tem que ter muito cuidado e buscar realmente fortalecer a nossa fé, para nós nunca, em hipótese alguma, negarmos o Evangelho. 3.2. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, renova as forças dos servos de Deus para enfrentarem situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. Então, assim, ser cheio do Espírito Santo é o que vai nos capacitar diante das situações difíceis. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Ser resiliente é justamente não desistir fácil, mas estar sempre ali firme e forte. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força. Ele se fortalece no Senhor, porque ele depende do Senhor, ele depende do Espírito Santo.
Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. Sabemos que não é fácil, que é difícil, momentos difíceis vão aparecer na nossa vida, muita dificuldade. Mas se nós estivermos firmes em Cristo Jesus, se nós tivermos o Espírito Santo sobre nossa vida, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos sim conseguir superar, passar por tudo isso, confiar que Deus vai dar a vitória. E se chegar a ponto de nós levarmos algum prejuízo, que seja financeiro, que seja físico ou que seja a própria vida, que nós possamos ter certeza que Deus está no controle e que, se for possível, entregar a vida para permanecer fiel ao Evangelho, nós temos que fazer isso. Nós temos que permanecer no Evangelho, jamais abrir mão do Evangelho. Eu vejo muitas pessoas abrindo mão do Evangelho por causa de dinheiro, por causa de riqueza, por causa de bobagem. E depois quer dizer que dá a vida. Cuidado com isso. Nós temos que estar dispostos a suportar todas as coisas em prol do Evangelho. Conclusão: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro Marte da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Então, assim, nós sabemos que hoje existe sim muitos inimigos do Evangelho, muitos que negam a Cristo, muitos que vão bater de frente com quem é crente, e vai tentar de alguma forma tirar as forças, né? Vai de alguma forma fazer nós desistirmos do Evangelho, e vai nos perseguir de alguma maneira. O cristão que é verdadeiro mesmo, crente verdadeiro que defende o Evangelho, em algum momento da vida ele vai sofrer perseguição. Mas ao lermos a história do primeiro mártir da igreja, nós temos que nos fortalecer. Assim como o Espírito Santo estava sobre a vida de Estevão e ele foi até o fim sem negar o Evangelho, o Espírito Santo também está sobre a minha e a sua vida. E ele vai nos fortalecer para que nós possamos sempre estar firmes com Jesus, mesmo diante da perseguição. Amém? Então chego no final. Aqui nós temos as perguntas para quem vai usar o slide aí na sua igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso contato, 94 98409 2869 e o nosso site ebdenfoco.com. Nós temos aí os slides das lições de adultos e jovens e muito mais conteúdo para você, né, que é professor de EBD, quer se capacitar e ministrar uma aula de excelência. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.